Amém, Jesus. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de formação com o Diário de Santa Faustina. Eu sou a irmã Edviges Maria, cada vez mais apaixonada por esta hora da misericórdia. A hora da misericórdia que, como Jesus disse para Santa Faustina, traz tantos milagres, tantas bênçãos, traz a conversão das almas, a conversão dos pecadores. Ele mesmo disse para ela, e esse é um tipo de pedido que quando me fazem, eu não nego, e concedo rapidamente. Então, a hora da misericórdia, por você também deve ser muito querida. E compromisso mesmo, sabe? Um compromisso com Jesus todas as tardes, porque Jesus espera por cada um de nós. Então também nós, assim como, eu não lembro agora, se a Maria Baquita lembrar se é o Pequeno Príncipe, se é a raposa, quem é que diz assim, se diz que vai chegar às 4, eu estou desde as 2, desde as 3, preparado, alguma coisa assim, não é? Então se Jesus chega às 14h30, eu estou já desde o meio-dia preparado, né? Preparado para receber o Senhor, para conversar com Ele, para adorá-lo, para rezar. Então, todas as tardes têm sido muito especiais neste aprofundamento mesmo de união, de intimidade com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Então, eu quero convidar você, então, a rezar agora. Nós vamos rezar mais uma vez com esta jaculatória, misericórdia divina, fonte de milagres, porque sinto no meu coração que nesta tarde o Senhor realizará muitos milagres na vida de muitos. Realizará milagres, sobretudo no coração. A conversão, brechas que serão fechadas com o amor de Jesus, o amor que brota do seu coração no sangue e na água. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. O parágrafo hoje que Santa Faustina vai nos ensinar, parágrafo 43, 44, exatamente ela vem nos trazer o perigo, a existência do inferno, o perigo de cair lá, e qualquer alma, qualquer pessoa, de qualquer estado de vida pode ir ao inferno, porque se não cuidar, aquela parte do evangelho também que diz, não é? Quem está de pé, que cuide para não cair. Então, Santa Faustina hoje vai nos ensinar no parágrafo o cuidado que nós temos que ter com a nossa própria alma, com a nossa própria vocação e, claro, também com a dos outros. Por isso o poder de intercessão tão grande. Por isso de rezar uns pelos outros. Isso também o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer. De rezar uns pelos outros, de impor as mãos. De deixar realmente, nós estamos também dentro da 8ª de Pentecostes ainda, e ainda é tempo de falar do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos move a rezar pelos outros, a pedir a fidelidade para os irmãos, para aqueles que convivem com você. A graça da fidelidade é uma graça que quase ninguém pede, na verdade porque não se lembra. Não lembra da necessidade de pedir, Senhor, faz-me fiel. Faz-me fiel. E Jesus vai dizer no Evangelho, se fordes fiéis no pouco, te confiarei muito mais. Tem até uma canção, não é? Se sou fiel no pouco, Ele me confiará muito mais. Então, a fidelidade é uma graça que temos que pedir a Jesus todos os dias e várias vezes no dia. Senhor, cobre-me com a Tua graça, cobre-me com a Tua unção. Agora há pouco mesmo, confesso para você, já tem 3 semanas, né, nós estamos numa maratona de muitos trabalhos mesmo. Embora sejamos de uma comunidade, o nosso instituto seja predominantemente contemplativa, nosso instituto, nosso carisma nos leva a sermos mais contemplativos do que ativos. Nós somos bem ativos, né? Bem ativas mesmo, as irmãs e os irmãos. Então, você lembra, se vamos lembrar os dias atrás, a irmã Maria Raquel foi para o Rio Grande do Sul com a irmã Maria Joana, e eu fiquei aqui com a irmã Maria Terezinha Letícia, o irmão Luiz Maria do Texto do Combate, mas o irmão Luiz Maria quase sem voz. Então, vamos nos ajudando. O irmão Gabriel Maria viaja, o irmão João da Cruz precisa ficar no lugar dele também para ajudar. E assim vamos nos ajudando. Então, nesta maratona inteira, hoje pela manhã precisei gravar algumas coisas também. E indo para a gravação, precisei parar um pouquinho, fui tomar uma água e no meio do caminho, né, bate aquele cansaço. Bate aquele sono com o solzinho aqui do Ceará.
E foi a minha oração. Senhor Jesus, cobre-me com a tua graça, cobre-me com a tua unção. Hoje eu preciso do teu Espírito Santo assim, mais do que em Pentecostes. Porque tem dias que de fato nós precisamos clamar muito e muito mais, né? Foi a minha oração antes de vir para cá também. Senhor, cobre-me com a tua graça, cobre-me com a tua unção, porque tem hora que a gente vai buscar aqui e não tem mais nada, humanamente falando, para ofertar. Mas Deus nos dá. Então, essa graça, essa atenção de sempre pedirmos ao Senhor. E aí, na oração, eu pedia, não é? Senhor, me dá a tua graça, cobre-me com a tua graça e a tua unção para eu ser fiel. Para eu terminar o meu dia de hoje, a minha sexta-feira, fiel. Chegar no fim da noite e dizer, Senhor, eu fiz o que tu querias. Eu realizei a vontade do Senhor. Ainda que o corpo sinta que o cansaço chegue, eu fiz a vontade do Senhor. Então, essa atenção à fidelidade, à graça de Deus e à sua vocação na sua casa, a fidelidade ao seu estado de vida, como que você tem sido fiel ao seu esposo, como você tem sido fiel à sua esposa, fiel aos filhos também, porque também existe a fidelidade dos pais para com os filhos, a fidelidade dos filhos para com os pais, que tantas vezes, por exemplo, tem que deixar em casa sozinho, vai para a escola sozinho, né? Quando se trata de filhos menores. Mas mesmo os filhos maiores, já barbados, não é? Como se diz aqui no Nordeste também. Mesmo maiores, serem fiéis àquilo que receberam dos pais, o esforço que foi feito dos pais para criar, para educar. Sempre temos que estar sendo fiéis a alguém nesta terra. Principalmente a Deus. Porque em qualquer estado de vida, seja no estado religioso, seja na vida leiga fora de um mosteiro, no mundo, todos nós estamos em perigo de cair em pecado se não vigiamos. Porque o inimigo de Deus, ele rodeia como um leão a rugir, pronto a devorar. Diz São Pedro na sua primeira carta. Ele está assim pronto, sempre o tempo inteiro, a querer nos fazer cair nas tentações. E nós precisamos estar atentos a nós mesmos nesse sentido, para não cairmos e sermos fiéis. Nós somos os primeiros que temos a obrigação de termos ciúme do nosso coração. Qualquer coisa que ameace entrar, eu mesma, você mesmo, olhar e dizer assim, não, meu coração pertence ao Senhor. Meu coração pertence à minha família, à minha esposa, ao meu esposo, aos meus filhos. Não, aqui não. Sentimento de desconfiança da bondade de Deus? Não. Tentação, ou seja, o pecado que for de impureza, contra a castidade, de mentir, de enganar? Não. Simplesmente não. Por quê? Porque eu tenho uma fidelidade a seguir. Eu tenho uma fidelidade a ofertar a Deus e aos outros também. Nós temos que estar o tempo inteiro também confiando sempre em alguém. Sempre temos que estar confiando em alguém. Eu falo em termos de pessoas humanas, como nós, como você e eu, porque nós estamos o tempo inteiro vivendo com alguém. Na pior das hipóteses, a pessoa mais solitária da face da terra, ela convive com ela mesma, que é uma pessoa, né? Mas ninguém vive isolado. Na verdade, o ser humano tem necessidade de pertença, tem necessidade de pertencer ao outro e de também ter alguém que pertença a ele. E essa pertença só se sustenta pela fidelidade. Só se sustenta pela fidelidade. E pertença não significa ser propriedade, que se faz o que quiser da pessoa. Pertença significa compromisso. Se você quer que alguém da sua família, alguém do seu convívio, amizades, considere você uma pertença delas, você também precisa se comprometer com elas. Minimamente possível, precisa se comprometer com elas. Um compromisso de dar amor, de ser fiel. Lembro que na minha juventude também, nós ainda somos bem jovens, não é, irmã Maria Baquita? Hoje é a irmã Maria Baquita que vai tocar para nós aqui na hora da misericórdia. Somos ainda bem jovens, mas quando eu era bem mais jovem na minha adolescência, eu lembro que a minha mãe comentava, né? Algumas amigas minhas chegavam lá e iam conversar, às vezes, com a minha mãe alguma outra coisa e diziam assim, a senhora deve estar sabendo já, não é? Aí eu lembro que a minha mãe falou para essa minha amiga, né? Disse, não, ficou assim perdida no assunto. Ah, mas a fulana não lhe contou? Não. E aí nesse dia essa minha amiga veio falar comigo e disse, mas você é tão amiga da sua mãe? Eu disse, sim, mas eu também sou sua amiga. Você me pediu o segredo, eu não posso contar. Era algo próprio da vida dela. Então, a fidelidade das pequenas coisas, a fidelidade até mesmo nos momentos de oração que nós nos comprometemos com o Senhor. Quando nós somos fiéis às pessoas, nós treinamos uma fidelidade a Deus que é mais exigente ainda. Porque é Deus,
Porque se nós devemos fidelidade às pessoas que são pecadoras como nós, que dirá Deus que é pureza infinita, que é misericórdia infinita. Então, quando nós somos fiéis às pessoas, nós treinamos a fidelidade para com Deus. Mas, irmã Edvige diz, Maria, se a pessoa não for fiel a mim? Eu não tenho como entrar em detalhes aqui, porque são milhares de pessoas nessa hora assistindo a formação. E cai no coração de cada um de um jeito, e você vive também relacionamentos diferentes de outra pessoa. Mas a nossa fidelidade não está condicionada à fidelidade do outro. Se há alguém que prejudica, se há alguém que faz o mal, lógico, eu não vou querer o mal dela, não vou fazer o mal também, mas eu vou manter um certo limite. Mas isso não me dá direito de ser infiel, de, por exemplo, mentir, de, por exemplo, enganar. Eu posso simplesmente, pela verdade, não dar direito à pessoa de saber da minha vida. Mas eu não me dá o direito, a infidelidade dela não me dá direito de ser infiel. Então, deixo essa mensagem para você antes de iniciarmos a Hora da Misericórdia. Nem deu tempo aqui de ler os parágrafos, não é? Aquilo que me vinha forte ao coração para dizer para vocês era isso. Nós precisamos ir contra a maré, contra as correntes, as ondas do mundo, que quer nos ensinar tudo diferente. Quer colocar de goela abaixo princípios mundanos, até mesmo que parecem ser bons, parecem ser justos, mas nem tudo que é justo é misericordioso. Então nós precisamos aprender isso e pedir a Deus a graça. Eu digo para você, eu peço a Deus essa graça, porque eu também posso cair. Eu também posso ser mais justa do que misericordiosa. Então preciso pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a decidir, a escolher sempre olhando para Ti, sempre olhando para uma fidelidade que eu devo a Ti, uma fidelidade que eu devo ao Teu coração, uma fidelidade que eu devo a tantos quantos estão comigo, não é? Então, vamos pedir a Jesus essa graça hoje, de crescer num compromisso com Ele, de crescer num compromisso também com os irmãos. Todas as tardes nós temos aqui um compromisso com Jesus, mas nós também temos um compromisso com você. Falhas, pecadoras, limitadas, mas temos um compromisso com você. Isso não pode sair da nossa mente nunca, não pode sair da nossa ótica, porque comprometendo-nos com você, nós nos comprometemos com o Senhor pela segunda vez. Nos comprometemos com Ele pelos votos, pelo amor, pela correspondência à vida religiosa. Mas quando nos comprometemos com as almas, com as pessoas que Jesus ama, nos comprometemos com Ele pela segunda vez. Fazemos aliança com Jesus pela segunda vez, quando nos comprometemos com você. Então, peço que abra o seu coração para rezarmos bem agora. E, claro, não posso perder a oportunidade para que entre nós, esse vínculo de família Exército de São Miguel, também seja fortalecido na oração. E espiritual. Porque se fosse puramente humano, não tínhamos vínculo algum, afinal de contas, somos muitos, vocês são muitos, nós não abarcamos todo mundo fisicamente, geograficamente falando, não estamos em todos os lugares. Nem podemos e nem Deus vai dar essa graça também, porque precisamos recolher a nossa pequenez, de almas que Deus confia uma missão e é graça e dom dele, mas que queremos e pedimos ao Senhor que fortaleça esse vínculo espiritual também entre nós, esse compromisso, esta fidelidade. E lembrando, cada um de nós podemos cair sim em pecados graves e por isso a importância de rezar e de estar sempre diante do Santíssimo Sacramento, bebendo desta fonte de amor e de misericórdia que jorra para nós e jorra para o mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós.